Fala pessoal, eu sou o Cleiton e bora falar um pouquinho sobre o Nicolás Maduro, que tá morrendo de medo do Donald Trump. Olha só essa matéria aqui do Poder 360. Maduro ofereceu aos Estados Unidos participação nas riquezas da Venezuela, de jornal. E caramba, quem diria, hein? Isso aqui seria cômico se não fosse trágico. Para você que está por fora do que está acontecendo, o que pega? Houveram eleições fraudadas na Venezuela no ano passado, em 2024, e sim, foram eleições fraudadas. Você pode até gostar do Nicolás Maduro, não, que é um santinho, não sei o que e tal, mas as eleições foram fraudadas sim, tá? Houveram perseguições aos candidatos da oposição, e no final, a contagem de votos, enfim, tá? Mas a questão é que Maduro perdeu as eleições. Mas aí, como é ele que manda no país, tem controle do exército, do alto escalão, dos ministros dele lá também, o que seria o FTS aqui no Brasil, tá? Ele que manda em tudo, ele soltou a notinha falando, não, eu ganhei aqui, pronto, né? Inventou a contagem de votos lá que tirou não sei da onde, né? E falou, não, eu ganhei, pronto. Acontece que os Estados Unidos e muitos outros países obviamente não reconheceram as eleições, né, o resultado das eleições. Maduro perdeu, certo? Infelizmente o Brasil foi um dos países que apoiou, né, o resultado dessa eleição, mas os Estados Unidos não aceitou. E o Donald Trump, o Trumpão, né, que é poucas ideias, falou que ia destituir o Maduro do poder. Sim, ia iniciar uma caça às bruxas. Óbvio que ele não poderia ir atrás do Maduro assim, sem mais nem menos, né, mas aí colocou a Venezuela, que o Maduro, né, no caso, como chefe de cartel, e aí, a partir desse momento aí, os Estados Unidos já poderia agir sim, diretamente aqui contra o Nicolás Maduro, tá? E aí o Nicolás Maduro começou a postar vídeo, não, venha Donald Trump, não tenho medo de você, olha o que a gente tem aqui, não sei o que, reuniu um bando de general lá que já estava aposentado, de terceira idade, quarta idade, começou a recrutar civil, galera. Era uma coisa vergonhosa, sabe? Depois vocês dão uma pesquisada no YouTube aí pra ver, tá? Porque geralmente até pra entrar pro exército tem que atender uma série de pré-requisitos. Lá não, qualquer pessoa, né? Não importa se a pessoa tá obesa, se é alta, se é baixa, enfim, né? O Maduro tava recrutando todo mundo. Montou um exército aí de quarta idade, de terceira idade, galera. É uma coisa vergonhosa, tá? Aí ele foi lá, se escondeu em um bunker, ou pelo menos achou que estava escondido, e aí saiu a localização desse bunker aí, né? Diz que os Estados Unidos já tem acesso à localização, tudo mais, enfim, tá? Os Estados Unidos, segundo notícias aí por fora, né, já saberia a localização, tudo mais, enfim. E aí, bom, em poucas palavras, a água bateu na bunda, certo? E agora, olha isso aqui, ó. Maduro ofereceu aos Estados Unidos participação nas riquezas da Venezuela, de jornal. Bom, ele já sabe que a casa caiu, ele já sabe que não tem como derrotar os Estados Unidos, não tem como vencer, tá? E agora, antes que os Estados Unidos iniciem de fato aí a caça às bruxas, porque até agora Trump velho só tá ameaçando, né? Colocam soldados aqui, colocam alguns navios de posição estratégica ali, mas pode ter certeza, vai chegar uma hora que vai ocorrer essa caça às bruxas aí, tá? O pessoal vai atrás dele. Antes que isso aconteça, o Maduro tá tentando aqui vender a Venezuela vender não, né? Fazer uma barganha, trocar aqui os recursos da Venezuela com o Donald Trump. Em troca disso, ele quer permanecer no poder, mas o Trumpão é poucas ideias, galera. O Trumpão não quis não, falou não, tu vai sair daí querendo ou não. Olha só aqui, ó. Segundo o New York Times, a ideia era destinar petróleo e recursos naturais para agradar Trump. O governo dos Estados Unidos rejeitou as concessões após meses de negociações. Então, isso aqui já estava acontecendo debaixo dos panos aí, tá? Publicamente, o Maduro tá assim, não, vamos defender a democracia aqui na Venezuela, Trump aqui não entra, a gente não tem medo dos Estados Unidos, mas por baixo dos panos, não, seu Trump, vem cá, ó. Você não quer ficar aqui com petróleo, com isso, aquilo, não, né? Me deixa aqui no poder, vamos negociar e tal, mas não, Trump não quis, tá? Representantes do governo venezuelano ofereceram ao governo do presidente norte-americano, Donald Trump, uma participação majoritária no petróleo. Caramba, galera, em outros recursos minerais. Galera, uma posição majoritária. Vocês têm noção do que é isso? Olha só, sabe onde ficam as maiores reservas de petróleo do mundo? Não é nos Estados Unidos, não é lá na Arábia Saudita, né, o sheik lá do petróleo, não, fica na Venezuela. Sim, por incrível que pareça, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo
do mundo inteiro. Ah, mas então por que a Venezuela é pobre? Por que todo mundo lá não é rico, lá igual Dubai, igual na Arábia, que seja aí, tá? É porque tem petróleo, só que para extrair petróleo, galera, para extrair, para refinar, custa grana, custa muito, mas muito dinheiro mesmo. O problema é que a Venezuela ela não tem grana para estar cavando o solo ali, né, tirar petróleo e tudo mais, e nenhum empresário em sã consciência quer investir na Venezuela, porque se a pessoa for doida, ela abriu uma empresa na Venezuela, né, simplesmente o Maduro vai lá e fala assim, não, a partir de agora essa empresa aqui pertence a nós, pertence ao Estado, pertence ao governo, e a pessoa sai... A pessoa que investiu sai de mãos abanando. Então ninguém quer investir na Venezuela. Tem esse risco aí, né? Que já aconteceu, enfim, tá? Então ela tá cheia de recursos naturais, cheia de petróleo, mas não tem como tá extraindo todo esse petróleo aí, beleza? E o Maduro aqui ofereceu uma posição majoritária, ou seja, a maior parte desse petróleo cedeu aqui ao Donald Trump e outros recursos aqui. E assim, a gente tá falando aqui de muita, mas muita grana mesmo. E mesmo assim, Trump não quis, tá? Olha só, a proposta foi mantida mesmo quando Washington classificou o governo de Nicolás Maduro, de esquerda, como um cartel narcoterrorista e enviou navios de guerra ao Caribe. As negociações incluíram um funcionário norte-americano sênior e os principais assessores de Maduro. A Venezuela também teria proposto alguns contratos preferenciais para negócios dos Estados Unidos. Caramba, praticamente Nicolás Maduro estava entregando mais da metade da Venezuela para os Estados Unidos para continuar no poder, né? E mesmo assim, Trump não quis. Caramba, hein, galera? E tem mais aqui, olha só isso aqui, pessoal. Ó, o redirecionamento das exportações de petróleo da China para os Estados Unidos e uma redução significativa dos contratos energéticos com empresas chinesas, iranianas e russas. Caramba, galera, Maduro literalmente falou assim, ó, não, a gente vai deixar de fazer negócio com a China, com a Rússia, com o Irã, vamos fazer negócio só com os Estados Unidos. Ô, Trampão, ajuda aí, tá? Eu esqueço, deixa a China pra lá, Xi Jinping se lasca pra lá, Putin se lasca pra lá, eu quero fazer negócio com você, só nós dois aqui, ó, vem cá, chega aí, vamos conversar e tal. Trump não quis. Galera, a administração de Trump decidiu rejeitar as concessões econômicas de Maduro e interrompeu as relações diplomáticas com a Venezuela. De acordo com as pessoas próximas às discussões, essa decisão encerrou o acordo, pelo menos temporariamente. Olha, se o Trump aceitasse isso aqui, ia ser um baque lá para a China e para a Rússia, tá? Ia ser um baque para esses dois países aí, tá bom? Os Estados Unidos ia sair forte pra caramba nesse acordo aí. Mas aí que tá, como que vai confiar no Nicolás? Não tem como, o cara jogou o nome dele no lixo, né? Não dá pra confiar num cara desse. Caramba, se ele tivesse palavra, né, eu acho que o Trump pensaria duas vezes, tá? Porque os Estados Unidos ia sair muito forte nisso aí, tá bom, pessoal? Ia sair com grana e ao mesmo tempo ia enfraquecer a China e enfraquecer a Rússia. Aqui, ó, publicamente o governo venezuelano respondeu à escalada militar de Trump com promessa de defender o que chamam de revolução socialista. Publicamente, só que debaixo dos panos, não, seu Trump, vamos conversar, não sei o quê. Segundo o New York Times, o Departamento de Estado, a Casa Branca e o governo venezuelano não responderam aos pedidos de comentários sobre as negociações. Aí aqui, ó, importante também, presta atenção, ó, oferta de Maria Corina Machado. Enquanto Grenell e os enviados de Maduro negociavam, Maria Corina Machado, que no caso aqui era para a pessoa que teria ganho as eleições na Venezuela, tá, galera? Ela foi proibida de concorrer, tá? Maduro perseguiu ela, tá? E mandou prender ela e tudo mais. E o candidato que ela apoiou, que no caso seria o ganhador das eleições, ele foi perseguido também, não sei se foi preso, tá? Maria Corina Machado, líder da principal oposição venezuelana e vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Olha a importância da mulher, tá? O pessoal da esquerda tem uma raiva dessa mulher, dessa Maria Corina Machado, caramba, e agora ganhou o Nobel da Paz ainda. Eita lasqueira. Apresentou sua própria proposta econômica em Nova York. Ela argumentou que uma riqueza econômica ainda maior aguardaria as empresas norte-americanas na Venezuela caso seu movimento iniciasse uma transição política. Na verdade, ela nem precisava prometer isso aqui, ó, uma riqueza econômica maior, porque o Maduro não tem nome. A proposta do Maduro é que ele tá desesperado, tá bom, galera? Maduro tá desesperado, ele sabe que vai cair, certo? Por isso que ele deu essa cartada final aí, tá? Essa jogada final. Se ela oferecesse aqui metade do que ele ofereceu, já estava ótimo, porque ela é uma pessoa que tem palavra. Se o Trump fizer negócio com ela, Trump sabe que ela vai honrar a palavra.
Se desse, sei lá, 20% do que o Maduro está oferecendo, já estaria ótimo para os Estados Unidos. Maduro não tem palavra. Quem é que confia no Maduro? Imagina que tu tem um vizinho que é acostumado a pedir dinheiro emprestado para todo mundo e nunca paga. Já pediu seus irmãos, seus tios, suas tios, o pessoal da rua inteira nunca pagou. Aí ele vem pedir dinheiro emprestado para você. Você vai emprestar? Óbvio que não, porque a pessoa não tem confiança, não tem nome, tá? Então, Maduro se ferrou. A assessora econômica de Corina, Sari Levy, afirmou que os acordos oferecidos por Maduro nunca se concretizariam sem democracia. Eis a questão, não tem como. O que Maduro oferece aos investidores não é estabilidade, é controle. Controle mantido através do terror, disse Levy, citada pelo jornal. A administração Trump demonstrou clara intenção de não cair nessas ofertas de soluções fáceis. Seria fácil mesmo, tá? Porque, é o que eu falei para vocês, os Estados Unidos ia sair forte pra caramba e ao mesmo tempo ia enfraquecer a Rússia e ia enfraquecer a China, né? Os principais rivais, né, digamos assim, dos Estados Unidos. Só que aquilo, se os Estados Unidos também aceitassem isso aqui, ao mesmo tempo, o Trump ia ser cúmplice do Maduro, né? Porque o Maduro ia continuar no poder e tudo mais, ia continuar aquele regime de terror. E aí? A Venezuela produz atualmente 1 milhão de barris de petróleo por dia, uma redução em relação aos 3 milhões quando Chávez assumiu o poder. A maior parte das exportações de petróleo venezuelano vai para a China, exceto por 100 mil barris diários que a Chevron vende ao Zewa. Galera, 1 milhão de barris, eu sei, pode parecer muito, mas a Venezuela podia estar produzindo aqui 10 vezes mais esse valor aqui por dia, tá? Por dia, 10 milhões de barris por dia. Nossa mensagem para as companhias petrolíferas é: queremos vocês aqui, disse a representante corporativo norte-americano em junho. Queremos vocês aqui não produzindo migalhas de algumas centenas de milhares de barris por dia. Queremos vocês aqui produzindo milhões por dia. Sim, tem competência para produzir milhões. E olha aqui, ó, o acordo discutido entre Granel e as autoridades venezuelanas também incluía conversas com a ConocoPhillips, gigante petrolífera norte-americana, que deixou a Venezuela em 2007, depois que o governo confiscou as suas operações. Então, a companhia petrolífera foi lá na Venezuela, né, tirar petróleo. Maduro chegou e falou: não, quer saber? A partir de agora essa empresa pertence a nós, ao Estado, ao povo, né? E tomou a companhia aqui da petrolífera, né? Passou a mão, falou: agora é meu. Então, quem é um maluco empresário que vai querer investir na Venezuela para chegar ao Maduro e falar: não, agora essa empresa aqui é minha, pronto, acabou. É isso, a situação de Maduro não é das melhores. Na verdade, a coisa tá feia pro lado dele aí, tá bom? Eu não sabia que ele estava tão desesperado a esse ponto aqui. Caramba, galera, entregar mais da metade do país, da riqueza do país aí, de mão beijada pelos Estados Unidos, né, para não ser preso, para deixar ele quietinho lá, não, vamos começar e tal, realmente tá desesperado. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I